Fala, queridão! Nossa pergunta de hoje é: qual deve ser a postura do cristão em momentos de eleições? Os cristãos brasileiros viveram por muito tempo alheios à política, alienados. A gente orava e votava, e assim a gente achava que estava cumprindo o nosso papel. O saudoso reverendo Robson Cavalcante, escritor, na década de 80 ele já cobrava um posicionamento mais engajado dos cristãos para influenciar com os valores, do reino de Deus a vida, também política, social do nosso país. Mas isso veio se arrastando, essa postura mais distante, como se a política fosse algo sujo, algo que a gente deve manter uma certa distância. Nessas últimas eleições, parece que houve um despertamento. A igreja acordou. E talvez pela polarização dos discursos, isso apareceu e desafiou mais a igreja a assumir uma posição. E também a facilidade das redes sociais, da internet, favoreceu para que houvesse um fluxo de comunicações, de informação muito grande. Mas a gente precisa, claro, tomar muito cuidado, porque a gente é novo nisso, e às vezes a gente comete erros. Eu vi aí, muitas vezes, a palavra de Deus sendo usada em brincadeiras, chacotas. Vi também algumas atitudes um pouco assim exageradas, muito zombeteiras, em relação à posição de outros. Então a gente deve tomar certo cuidado. Eu quero dizer para você apresentar para você 4 palavras que podem ajudar a nortear um posicionamento mais equilibrado, da nossa parte. A primeira dessas palavras é princípios. Está escrito aqui na palavra de Deus: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também dele geração. Atos 17, 28. Já em Gálatas 2,20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, ou seja, no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Filipenses 1,21 diz a palavra de Deus: porque para mim o viver é Cristo, e até o morrer é lucro. Gente, por ser cristãos, e termos conhecido ao Senhor através da experiência do novo nascimento, a conversão, isso não é uma experiência meramente religiosa, mas é uma experiência pessoal, espiritual com o próprio Deus. Isso transformou radicalmente a nossa vida. Nós amamos o Senhor. A nossa vida é Jesus, é nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Por isso, é mais do que natural os cristãos promoverem os valores do reino de Deus. E nessa eleição a gente percebeu isso. Na verdade, eu queria que você entendesse o seguinte: a palavra de Deus, ela é como um óculos que a gente coloca e através dele, então, a gente observa, a gente vê, a gente lê, a gente avalia, discerne a realidade. Então, como cristãos, a palavra de Deus tem esse valor para nós, os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus devem ser por nós declarados, vividos e proclamados. Nós devemos manter essa atitude de defesa dos princípios cristãos. Agora a questão é como devemos fazer isso. E aí vamos para a nossa segunda palavra, que é a palavra respeito. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para aquilo que é interesse dos outros. Já em Gálatas capítulo 5, versículo 14, 15 e 26, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, cuidado, para que não vos destruais uns aos outros.
Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu queria usar essa palavra respeito, mesmo porque a palavra tolerância ela já se desgastou tanto e ela foi esvaziada do seu significado, porque principalmente aqueles que mais pedem tolerância, que mais cobram tolerância, em geral não têm tolerância nenhuma com a opinião que é contrária a deles. Eles não suportam o contraditório. Mas nós precisamos respeitar, sim, a posição de outras pessoas, o ponto de vista de outras pessoas. Nestas eleições, houve muito rompimento, famílias se dividindo, casais se separando, velhos amigos, bons amigos, rompendo amizades. E tudo isso em nome de opinião política. Gente, entendamos que as pessoas são mais importantes do que isso. E nós temos que aprender a conviver e respeitar as opiniões que são diferentes das nossas. Eu, por exemplo, daqui onde eu estou agora, eu olho à minha frente e eu vejo mesa, vejo fruteira, vejo uma luminária e você não está vendo nada disso. Por quê? Porque o seu ponto de vista é diferente do meu. E nós precisamos então entender que deve haver diálogo, eu devo procurar entender, ouvir o outro, o ponto de vista dele. Então é muito importante a gente respeitar isso. Dentro de uma democracia, opiniões divergentes, elas devem conviver. E aliás, quando alguém, por exemplo, vence uma eleição e seu candidato se torna então a situação, ou seja, o governo, também o outro que não venceu se torna a oposição a esse governo, a essa situação. E isso faz parte da democracia. E inclusive as decisões tomadas por uma situação, uma oposição, que estão buscando realmente o bem comum de um país, talvez sejam as melhores decisões que podem surgir. Então aprendamos a respeitar. E eu quero ir então para a minha terceira palavra para você. É a palavra interação. Em João 17:15, Jesus diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. No versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: ponha tudo à prova, observe todas as coisas e retenha o que é bom. Ou seja, Jesus, ele não rogou ao Pai que nos tirasse dessa realidade do mundo, mas que nos guardasse no meio dessa realidade. E nós temos que interagir com este mundo, nós temos que influenciar este mundo, nós temos que participar do diálogo que é importante, os diálogos que são fundamentais, essenciais neste mundo, nós temos que estar dentro como cristãos. Então, e nós temos que observar as coisas. Ou seja, a gente precisa opinar, a gente precisa acompanhar nossos governantes, aqueles que foram eleitos, até para que eles cumpram realmente suas promessas. Nós precisamos observar os que foram eleitos para deputados, senadores, e realmente fiscalizar como cidadãos, para que eles cumpram o seu papel. Não podemos ficar alheios. Às vezes também tem uma eleição e depois ninguém acompanha mais nada, ninguém olha mais nada, e as decisões vão sendo tomadas com a gente extremamente distante. Eu creio que com as redes sociais a gente pode se tornar bem mais próximo dessas decisões, e por outros canais também. Então, eu quero ir agora para a nossa quarta e última palavra, oração. Diz assim 1 Timóteo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 1. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nós precisamos orar, e orar muito pelos governantes, orar por todos os homens, por todos os grupos, todos os tipos de pessoa, mas orar em especial por aqueles
que têm a caneta na mão, aqueles que podem decidir os rumos de um país, os destinos da nossa família, dos nossos filhos. Precisamos pensar e orar, porque existem pessoas sofrendo, aguardando atendimento de hospital, exames. Tem pessoas, por causa da seca, passando sede, passando fome. E nós precisamos clamar a Deus, porque existem pessoas sem moradia e os políticos estão à frente dessas decisões. Então oremos por eles. E devemos lembrar que existe uma dimensão espiritual, uma guerra espiritual, porque a ação maligna, a ação satânica, também acontece nas esferas de poder. E nós não podemos ignorar isso. A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra nossos amigos, nossos familiares, mas a nossa verdadeira batalha é contra poderes espirituais que atuam em todos os lugares. Portanto, querido, guarde essas 4 palavras e certamente você vai ter um posicionamento mais equilibrado. Deus abençoe. Fala, queridão!